Atenção para o top de 5 segundos. No ar, Dreamcast Valley, com Renato Zeca e Nil Silva. Obrigado por ter você novamente conosco em mais um Dreamcast Valley. Hoje, com um companheiro nosso de longa data, mais um de longa data, que é publicitário também, Mariano. Então, Mariano, começando, né, vamos começar pelo começo. Estou à disposição. Você nasceu aqui perto de São José ou em São José? Nasci em Jacareí. Ah, pertinho, então. Então tá Hoje bom. em dia é a mesma coisa, né? Na época era um pouco mais longe. Parecia, né? Sabe que São José já foi bairro de Jacareí, né? Então, você vê. Jacareí é... Eu saí de lá muito cedo, mas eu nasci lá. Mas eu considero joseense porque eu toquei desde os 6 anos de idade. Então, eu já sou... Tenho família, adoro ir lá, mas amo São José. Mas São José e Jacareí tá todo mundo junto. Conurbado, né? Tudo Hoje tem uma irmã minha que tá morando lá também. Eu tenho uma irmã que mora em Jacareí também. É isso. Minha irmã mais velha. Mas conta pra gente, como é que foi a sua infância? Porque é de lá que você começou, né? Sim, na verdade, eu vim para São José por um fato muito ruim na vida, né? Eu perdi meu pai com 6 anos. E naquela época, nos 70, as mulheres não trabalhavam, né? E minha mãe precisava trabalhar. Então, ela arrumou um emprego em São José no fórum, estava iniciando um fórum novo aqui, do Paulo Setúbal, que hoje nem é mais lá, né? Mas, enfim, ela veio trabalhar aqui e eu vim morar com ela. As minhas irmãs ficaram com a minha avó lá em Jacareí, eu ia para minha avó no final de semana para jogar bola com os amigos, ficava com a minha avó, mas, assim, eu vim para cá, daí que eu comecei a estudar aqui. A minha vida começou aqui, porque até os 6 anos, era criança, não tinha... A gente não sabe, só brinca, sabe, né? Desculpa. É só brincar. A gente só brinca. Então, quando eu vim para cá, comecei a estudar, daí eu comecei a fazer minha vida aqui. Acabei ficando e a profissão que eu tenho hoje é em função de tudo isso. Que, não sei se vocês querem que conte agora ou se eu vá contando. Não, vai contando. Fica à Bom, vontade. enfim, daí minha mãe trabalhava no fórum, a gente morava perto, inclusive, e eu tinha, já com 10 anos, minha mãe falou, tem um escritório precisando de um moleque, de um office boy na época, né? Para ajudar aqui e tal, e você fica 4 horinhas, estuda, né? Depois vem para cá. Todo dia à tarde tem um café e um bolinho, não sei o que e tal, e ganha R$10, 10 cruzeiros, né? Eu não liguei para 10 cruzeiros, eu queria o bolinho com café. Gordinho desde pequeno, assim, o meu negócio era 4 da tarde, liberava o bolinho com café. R$10 para mim. Mas enfim, eu tive uma infância bem difícil, porque o meu pai também, quando faleceu, ele ficou um ano doente, ele tinha sócios, e quando faleceu, naquela época a mulher não se envolvia mesmo com a vida do homem, né? Então, quando meu pai faleceu, a minha mãe descobriu que o sócio pegou tudo dele. Meu pai tinha dinheiro. Então, minha mãe ficou pobre, e sem emprego, e sem marido, e sem nada, né? Enfim. Então, a minha infância foi meio difícil. Eu dividia a marmita de uma pessoa com a minha mãe. Fui só office boy, o dinheiro dava para ela, porque eu nunca fui preocupado com isso. Eu queria ajudar minha mãe. Então, faxina em casa eu que fazia com a minha mãe, para a gente deixar a casa limpa, o apartamento, porque minhas irmãs quiseram ficar na minha avó, em Jacareí. Não queriam sair de nenhum, elas eram mais velhas, né? Sim. Aborrecente, né? Aborrecente, né? Então, daí quando cheguei próximo dos 15 anos, eu pensei assim, eu preciso fazer uma coisa para trabalhar mesmo, ganhar dinheiro para ajudar minha mãe. Era o meu objetivo. Não tinha ideia de profissão. E na época, aqui em São José, o que você podia fazer mais rápido para ter profissão? Era ETEP. Curso técnico maravilhoso na época, né? Só que eu não gostava de nada que tinha lá. Daí eu fiquei pensando, vou, não vou... mas daí, assim, um ano antes disso que aconteceu, minha mãe foi transferida para São Paulo. E eu tive que ir com ela, né? Sim. E minha mãe tinha conseguido uma bolsa no Instituto São José, que São José é uma escola muito conceituada na época, ainda hoje, né? E eu fiz ali os 2 anos e tal. Daí, quando eu tive para São Paulo, eu não queria ir, mas tive que ir. Fui. Estudei lá. Quando eu voltei para cá, eu queria voltar para o Instituto. Mas eu queria trabalhar para ajudar minha mãe.
E para trabalhar seria ITEP para ir. Mas na última hora eu falei, não vou fazer ITEP, eu vou repetir. Não tinha um vestibulinho naquela época, né? Tinha. Vou repetir para não ir, daí eu vou voltar para o instituto. Minha mãe vai conseguir a bolsa. Na minha cabeça era isso, né? Só que eu passei. Chutei tudo e passei. Então, eu fiz ITEP, foram 4 anos que, assim, só quem fez ITEP naquela época consegue entender, porque era integral. Você estudava sábado de manhã, puxado mesmo, assim, era terrível, mas só que formava uma família, porque metade da minha sala eram pessoas que moravam em outros estados e estavam aqui em repúblicas. Então, eles ficavam mais na ITEP e a gente também. Estudava lá de noite, acaba de manhã, enfim. Então, eu fiz uma família, que até hoje a gente se encontra quase todo ano. E em que área da ITEP? Eletrônica, Então, mecânica? Daí eu escolhi eletrônica, porque eu não gostava de nada mesmo. Daí eu não tinha informática na época, era eletrônica e mecânica. Mecânico eu não quero, vou ser eletrônico. Então, eu fiz eletrônica, não repeti, não era bom aluno, colava, sabe assim. Mas só que desde aquela época, eu era representante de sala. Eu já não gostava de conversar, de argumentar com o diretor, de ir para a diretoria. Então, eu gostava muito disso. E eu, quando saí de lá, eu fui fazer um estágio, que lá a gente saía com estágio garantido, realmente. Sim, é verdade. Eu pude escolher entre Tecnasa, Embraer e Ericsson. E eu escolhi a Ericsson, porque eu conhecia umas pessoas que trabalhavam lá. E só que eu cheguei lá, fui trabalhar, falei, o que vamos colocar para fazer com eletrônica, alguma coisa assim, que eu não manjava muito, porque eu nunca estudei direito, né? Colocaram eu para comprar bombonas químicas. Não tinha nada a ver com eletrônica no estágio. Porque o estágio inteiro auxiliando um cara que comprava material químico. Mas foi uma área de compras, na área que eu trabalhava, eu gostei muito, eu queria trabalhar em compras. Acabou o estágio, eles não efetivaram, ninguém de nós. E eu tenho que procurar emprego, né? O diploma na mão da ITEP, técnico eletrônico, diploma conceituado, né? Eu vejo o anúncio, naquela época, jornal, né? Sim. Procurava o jornal. Daí, Rede Globo vai começar em São José dos Campos, né? Vai ter seleção no Sesc. 88. 88. É verdade. Eu falei, vou lá, né? Fui lá, levei tudo técnico eletrônico. Falei, meu Deus, imagina como é que eu vou fazer isso? Eu não sei das coisas direito. Eu lembro até que o meu último ano a parte de TV e áudio, que foi mais prática, não foi muito boa. Eu lembro que não sabia mesmo direito. Falei, mas daí eu peço para os universitários ajuda e vamos lá, né? Daí eu fiz os testes, fiz entrevista e tal. Daí, acho que um dia ou 2 depois, me chamaram. Carlos Fini, engenheiro responsável na época pela parte de engenharia da Globo. Era a Rede Globo mesmo na época, né? Chamou ele e falou, Mariano, tudo bem? Tudo bem? Eu falei, então, olha, eu vou te falar uma coisa. Você foi reprovado no seu teste. Seu teste técnico, infelizmente, você não passou e tal. Mas vocês que fizeram TEP interessa muito a gente, porque vocês são bem conceituados. Não? Só que você trabalha na área operacional, você gostaria? Eu fiquei pensando assim, que área operacional? O que é isso, né? O que é isso? Eu falei assim, claro, área operacional, não, claro, área operacional. Daí ele falou assim, você vai ser cinegrafista. Eu pensei assim, porra, cinegrafista é câmera, né? Foi o que eu pensei, né? Cameraman, né? Eu falei, não, imagina eu, cameraman da Globo. Bozó, né? Bozó, trabalha na Globo. Tomara que todos lembrem que é Bozó, mas se não tiver, pergunta para o amiguinho, tá? Enfim, daí eu falei, top. Então você trouxe documento no dia seguinte e tal, vocês vão ficar 15 dias em São Paulo, fazendo estágio, né? Eu fiquei pessoal de jornalismo em São Paulo, só que a hora que chegou lá, colocaram numa sala e explicaram, olha, vocês que foram contratados como operador de câmera, sentem ali, vocês cinegrafistas ali. Eu falei, mas operador de câmera não sou eu. Não sou eu, não, né? O que aconteceu? Na época, falando de 1988, né, gente? A câmera era simplesmente um instrumento que ficava aqui, que ligava um cabo num videocassete, só que era profissional, né? Na época era o Matic, não era o Beta, era o Matic que chamava o sistema. 18 quilos, né? Ficava aqui nas costas do menino, né? Tinha que ter um porte. E a gente que dava o play rec para gravar, né? Então, por isso que a gente era cinegrafista. Quem cinegrafava era a gente. O câmera só ajustava e a imagem. Então, por isso que a gente era chamado de cinegrafista. Eu aprendi isso na época, né? Mas tá bom, daí eu falei cinegrafista. Daí o cinegrafista puxava cabo, acendia a luz, fazia tudo. Na época, a gente que dirigia carro, a gente que montava, fazia tudo, né? Mas foi uma experiência fantástica, esse meu começo, porque eu caí de paraquedas na Globo. Porque eu era técnico eletrônico que não gostava do eletrônico, que não queria fazer, e não caí na eletrônica. Aí teve a grande... Deus, né? Falou, você vai para a sala de comunicação. O que aconteceu? Nessa experiência, eu voltei de São Paulo, a gente começou a fazer, e vários repórteres da Globo vieram para cá. Geraldo Pereira, que hoje está fazendo Jornal Nacional, vieram para fazer matérias aqui mesmo. O Maurício Kubrusler era um deles. E num domingo colocaram eu para auxiliar um câmera, junto com o Maurício
Brusli para ir em São Luís do Paraitinga fazer uma matéria de uns bonecos. Tinha uma festa cultural lá, que ia para o Fantástico essa matéria. E aí, tá bom, e eu lá com o foninho modulando o áudio, tá, o microfone no Brusli, e o câmera veio de São Paulo com uma câmera nova, que a gente não tinha aqui, a gente tinha só máquinas mais velhas, que vinha de outros lugares, né? Exato. O cara veio de São Paulo, câmera nova, cara, vou eu escutando, né? A hora que nós voltamos, era 6 horas da tarde, tinha que correr para botar a matéria, para mandar para o Fantástico editar, né? Eu estava na salinha guardando as coisas, veio um senhor que era responsável pelo jornalismo, mas xingando assim. Você tá louco, olha o que você fez, você perdeu a matéria, não sei o quê, culpa sua, vai embora, amanhã você fala com o Fini, que o Fini não está aqui hoje, que era um domingo, né? E eu, moleque com 17, 18 anos, fui embora chorando para casa, né? Voltei no outro dia, o Fini me chamou, o gerente lá, o engenharia, e falou, Mariano, o que aconteceu? Está acostumado a fazer áudio das entrevistas aqui, foi uma entrevista normal. Eu falei, eu estava escutando tudo normal, todo mundo do lado, normalmente. Não sei o que aconteceu. Enfim, o que aconteceu é que daí tinha um senhor técnico, chamava Renato, que era gerente da parte técnica. Ele achou muito suspeito. Eu não ouvi um chiadaço. Perdeu a voz do Brusli, era só um chiado. Não é possível que o menino não escutou. Estava com fone. Conclusão, ele foi fuçar na câmera do cara, do que fez a matéria, né? O cameraman, e era uma câmera nova, e ele não ajustou o dB da forma correta, que influencia no som. Claro. Só que eu só via o retorno do que eu estava gravando, do que estava vindo para mim, não efetivamente do que estava gravando. Enfim, daí descobriu que eu não fui o culpado, aí chamaram de volta, né? Só que, para não ficar um clima ruim, porque o jornalista ficou todo perdendo a matéria, então o pessoal fica de cara fechado, né? Para não ficar um clima ruim, o que o Fini fez, meu gerente? Falou, Mariano, a partir de amanhã, você vai ficar na área de produção comercial, que é um pessoal que só grava comercial para TV, nossos clientes. Aí eu já comecei a encaminhar para a área que eu estou hoje, que é atender clientes, que é gravar com clientes, e assim foi, né? Como todo bom moleque, né, de 18 anos, a gente fica meio abobado quando precisa de uma coisa boa assim. Fiquei um aninho ali e falei, mas olha que esses caras que falam que tem agência de publicidade, vem aqui, grava o comercial do cliente, fala, grava aí o cliente, grava o filho dele, a mãe dele, grava tudo aí, e o cara ia embora, a gente sabia que ele ganhava o dinheirão, eu falava, eu vou abrir uma agência. Eu e o Jean Manetti, que da área aqui também, né? Jean. Ele era meu amigo de muito longa data, ele era meu par na Globo, né? Como ele era o câmera, eu era o assistente dele. Falou, vamos. Vamos, Jean. Falou, eu tenho uma garagem em casa, que tem um escritório, uma hora que a gente transforma no escritório, fecha, né? A gente compra os móveis em São Paulo, vamos montar um escritório. Daí aquele sonho, né? Daí a gente montou uma Urgências, porque eram dois, né? Então, Urgências. Eu lembro que a gente pegou a rescisão da Globo, que a gente fez acordo. Olha só, saí da Rede Globo naquela época. A gente foi para São Paulo, na Tok Stock, que não tinha aqui ainda, estava inaugurando, acho que aqui, enfim, compramos móveis bonitos, levamos... Tinha que ser na Tok Stock, né, cara? Exigente. Coisas do Jean, que já é, né? Enfim. Daí, montamos, daí lembro que a gente comeu uma segunda-feira, eu cheguei lá 10 para as 9 da manhã, cadê o Jean? Aí a mãe dele falou assim, o Jean, aí, já tá dormindo, ele não acorda antes das 11 não. Mas como não acorda antes das 11? E já agora eu falei, tá ferrado, mas você sabe que é verdade. Enfim, daí acordei, daí a gente foi lá, ele tomou um café, sentamos lá, e falei, e agora, Jean, o que nós vamos fazer? Um olhando para cada outro, sem saber o que fazer. Temos uma agência aí agora. Uma agência agora. Daí a gente bateu cabeça um tempinho, daí ele resolveu ir para São Paulo, porque ele era diretor de fotografia, ele é um profissional excelente, né? Sim. Então ele já fazia direção de fotografia em alguns lugares em São Paulo, e surgiu a oportunidade de ficar mais lá, e ele tem apartamento, o pai dele tinha. Falou para mim, Maria, não vou ficar aqui. E a gente, nesse inteirinho da agência, a gente ajudou na Escola Mário Augusta, na época. Eles estavam formando um curso técnico de publicidade, né, no nível médio, e o Jean já era graduado, e eu era assistente dele, como sempre, né? Fui só ajudar ele a montar o curso. Então, pô, Jean, vocês que montaram o curso comigo, lá no Mário Augusto? Eu e ele, só que o graduado era ele. Eu não tinha faculdade. Sim. Né? Só tinha ETEP, eletrônica. ETEP. E um ano de Globo, assim, que aprendi algumas coisas. Enfim, só que ele saiu, a escola falou assim, Mariano, se ele for para São Paulo, você vai ficar, pelo amor de Deus, não pode ficar sem ninguém. Você vai ter que tocar. Imagina se eu conhecia, tu não conhecia as coisas. Fui começando a perguntar para amigos, para o Aldinho, fui levando gente para lá, né, para engrossar o carro. E eu fiquei 4 anos como então, eu dei aula lá na época que você estava lá. Ué. Agora, sendo sincero, eu não sei quem que me levou para lá, cara. Então, foi você? Foi, alguém que indicou na época, porque eu era o Verdade, coordenador de curso.
Eu era coordenador e olha só que coisa louca, Olha né? que Eu, com maluco, técnico né? eletrônico, dei algumas aulas também, porque precisava dar aula. Só que daí eu dei aula de técnica audiovisual, que era o que eu fazia. Na época, mais câmera, né? Mais ensinar isso. Mas eu era muito cru. Os tempos são outros, né? Hoje a gente jamais deixariam fazer isso, nem permitiriam. Mas assim, o curso foi um curso bom. Foi muito legal aquele A Sonia curso. Mendoza, Oswaldo, vários profissionais aqui, eu levei para dar aula lá. é. E só tinha esse curso de técnica de publicidade, só tinha lá. É. E eu fiquei aí 4 anos. Só que chegou uma hora que eu não era aquilo, trabalhar de dia, dar aula à noite, eu não queria dar aula, não era o que eu gostava. Eu resolvi sair. Isso já foi, nós estamos falando aí de 92, 93. É por aí. 93. Então, e é legal você lembrar disso mesmo, que a gente tem alguns amigos que se deram bem, né? Depois que saíram lá do curso técnico. Vários. O Renato, lá da GPM, que Sim, acabou... Renato era meu aluno. Era seu aluno, eu não sei se... eu dei aula para o Renato Levei o também. Renato para trabalhar no Texat comigo também depois. Exatamente. Alguns. O Magu que está lá em Curitiba, Lá né? no São Paraná. José dos Pinhais. Alguns. Exatamente. A turma era boa. Era uma turminha boa. E era um começo da época de publicidade. Então tinha muita expectativa e muitas chances aqui, né? Porque o fato da Globo ter vindo aqui para 88 foi algo que fez o mercado se abrir mais, né? Mas só que eu era muito novo. Você imagina eu com 20 anos dando aula para gente de 16, sabe? Assim, eu era muito imaturo também. Tive que estudar muito para poder ficar ali. Mas eu fiz, só que também isso que eu fiz ali, de não largar a escola e ficar, foi determinante para o meu futuro. Sim. Estou falando de 92, que eu saí de lá mais ou menos. Quando eu saí de lá, fui trabalhar em produtor, trabalhei em evento, produtor aqui, trabalhei em Texas. Então, Evento era Dirceu? o Dirceu. Dirceu. Outro produtor que era conhecido aqui. E eu casei em... daí eu saí da Globo, estava com essa agencinha, parei de dar aula, e um certo dia, eu ia casar em dezembro de 95. Em dezembro de 93, eu tinha relacionamento da Globo, porque tinha alguns clientes que eu tinha conseguido, eu tinha feito Globo lá, reservado, tinha comprado comerciais na Globo. E me chamaram, na época, o Geraldo, falecido, Geraldo Lage. Ele era o executivo da Rede Globo ainda aqui. Ele me chamou e falou, olha, tem um pessoal de São Paulo, tá precisando de alguém de uma agência só para compor com eles, na verdade era para ganhar a comissão, repassar para eles e ganhar o dinheirinho. Sim. Eu, como precisava de dinheiro, falei, pô, tudo bem, é trabalho de publicidade, vamos lá. E, na verdade, era o pessoal do Palmeiras que iam fazer o Bingão Microdados do Palmeiras, que chamava. O Luciano do Vale, falecido também, que apresentaria dentro do Estúdio da Band de São Paulo. Só que a empresa que faria a cartela e a administração desse bingo era aqui de São José, essa Microdados. E o cara da agência queria alguém para tratar dos mapas de mídia. E eu lembro, gente, em 94, cada mês, eu levava o Calhamaço para reservar no Brasil, para o Brasil inteiro, Globo. E era tanta coisa que a Globo deixava eu entrar dentro lá da UPEC, né, onde faz a reserva de comerciais, junto com um profissional deles, para fazer reserva. Em 94, cada mês eu reservava R$1 milhão em mídia. Em 94. E lá o dólar era R$1. Então, R$1 milhão era R$1 milhão de dólares. R$1 milhão de dólares. Era R$1 milhão Tava de dólares. 1 para 1. Não era... E o cara me pagava bem. Lógico, ele ganhava 200 pau de comissão, mas não pagava isso. Mas pagava ganhava um bom salário, construí minha casa com isso. E ele, só que chegou um certo momento, uns 2, 3 meses antes de eu casar, ele falou assim, pô, a gente fica atrelado a Microdados, que faz cartela, faz o quê? Eu vou fazer um bingo próprio meu. Tem um cara em São Paulo que eu conheço, enfim. Ele bolou um negócio que ia fazer um bingo separado. Ele falou que ia usar as mesmas pessoas no estado que vendiam cartelas para Microdados vender e tal. Só que a Microdados ficou sabendo e assim, na maciota, quietinho, falou para os caras, se você vender para ele, não vende para mim. Conclusão, o dia que ele foi lançar o bingo, ninguém quis. Mas ele, não, vou tocar, né? E eu saí. Mariano, só para refrescar minha memória, eu acho que eu tive alguma na coisa, época, né? O escritório deles era ali perto do Center Valley? República de Israel, onde foi a GG depois. Sei. Sabe, né? Então, 273. já sei. Não esqueço daquele lugar. Uma parte da história... Daí o que aconteceu? Casei, né? Fui viajar e tal, voltei. E ele falou assim, nesses últimos meses, olha, a hora que ele lançar o bingo, você vai estar viajando e tal, mas a hora que eu voltar,
esses últimos 3 meses que ele me deixou de pagar, eu pago os 3 e pago um adicional. Como ele sempre pagou muito para mim, tem dia que ele fazia adiantamento para mim, e quando eu sei o salário, ele falou, não, adiantamento esquece, dava o salário. Esse pessoal, lógico, lava dinheiro, né? Enfim, eu sei que quando eu voltei, fui trabalhar no escritório, entrei, cadê? Vazio, sem sofá, sem mesa. Tinha um computador, um Compaq. Ficava lá da minha mesa. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Vou levar esse computador para minha casa, né? Os caras me procurar, pelo menos tem esse computador lá, sei lá, vou tirar os arquivos que tem aqui. Daí, o que aconteceu? O cara fugiu, o cara sumiu. Deixou 1 milhão de dívida aqui na região. Eu tô com um monte de desenho comigo lá até hoje. Contador que eu conheço, outras pessoas que trabalham em comunicação, um monte de gente, enfim. E daí foi quando eu falei, e agora? Isso era, acabei de casar, 95, né? Foi quando eu fui para procurar emprego na produtora, no Disseu, depois fui para a Texat, ok? E em 99, eu fui chamado na Globo para trabalhar como executivo comercial. Sim. Acho que foi por aí, 99, 2000, mais ou menos, quando a Globo abriu Bragança. Mais ou menos nessa época. E eu não aceitei, porque era eu e minha mulher, não tinha filho, eu tinha que ficar a semana inteira lá, um casamento recente, teoricamente, né? Falei, não vou lá. Continuei com a Texat, continuei fazendo as coisas e tal. Gostava, mas era um trabalho difícil, era difícil trabalhar na Texat, porque o pessoal lá era complicado. A produtora era maravilhosa. Acho que foi TechWave. Uma da TechWave, depois foi Texat Video, né? Depois Texat Video. Daí eu não fui. E a Silvana Gomes, que hoje está na Vanguarda, foi assumir Bragança. Daí tá bom. Daí se passou 1 ano, 2 anos, não sei, abriram a TV, a filial da Globo em Taubaté. E a Silvana, a família dela era em Taubaté, ela quis sair de Bragança e vir para cá. Daí o falecido José Maia, sensacional Maia, me chamou e falou assim para mim, Mariano, vou te dar mais uma chance. Abriu de novo uma vaga em Bragança, mesma coisa. Daí eu tava, assim, já 2000, 2002, não sei mais ou menos, acho que 2002, eu falei, eu vou. Não vou perder essa segunda chance de trabalhar na Globo como executivo comercial. E lá eu ia ser só eu, a área toda minha. E nesse período que eu tive produtora, tal, que eu trabalhei em produtora, tal, eu fazia parte, todo o marketing da escola Maria Augusta e da faculdade que foi criada também, eu que ajudava. Porque eram meus amigos de Jacareí, os donos e tal. Eu fui ajudando paralelo com o Globo. Quando eu entrei na Globo, eu falei para eles assim, tudo bem, vou ficar em Bragança, vai ter um cliente que eu quero atender em Jacareí. E a faculdade, a escola falou, não, pode continuar atendendo esse cliente. Então, eu continuei atendendo. Daí o Mário Ney falava para mim, Mário Ney era o dono da faculdade Maria Augusta, né? Ele falava para mim assim, um dia eu vou tirar você da Globo, você vai trabalhar comigo aqui. Um dia... E ficou esse papo, sabe? Mas não ficou, era só brincadeira. Daí tem um dia que a Globo, acho que foi 2001, eu acho que eu fui para a Globo em 99, isso eu fui para a Globo em 99. Em 2001, trocou o gerente, o Maia saiu, se aposentou, entrou do gerente e tal, e a equipe inteira foi desligada. Ele resolveu trocar toda a equipe, que era uma prática dele. No dia que eu saí dali, eu fazia trabalho, de uma reunião lá na faculdade, falei com o Mário, peraí, chamou a financeira, né? O Mário vai começar a trabalhar amanhã aqui comigo. Agora vai comer de vez. Daí, no dia seguinte, estava trabalhando na faculdade já. E foi uma época, essa foi uma época excelente, porque eu aprendi muito na faculdade. Era o começo daquela época da internet, assim. Então, a gente conseguiu fazer a inscrição via internet antes da Univap, por exemplo. Porque a Univap era muito maior, a Univap era pequenininha. E era uma época, eu sempre lembro, a gente fazia, era jornal, folheto, outdoor, rádio, TV. Fazia isso, pegava todo mundo, não tinha perigo, né? Depois, a rede social veio depois, né? Mas eu fiquei nesse trabalho, foi um trabalho bem exaustivo, porque a faculdade cresceu muito. Construiu outro prédio e tal. E era uma responsabilidade muito grande, mas foi quando eu aprendi muito nessa área também de gestão. Quando foi 2006, eu tinha um cargo de gerência, né? Gerente de marketing. Quando foi 2006, acho que foi 2006 mesmo, que a Anhanguera comprou a Faculdade Maria Augusta. Tá. E a Anhanguera tinha todo um staff de gerentes, diretores, todo mundo, não sabe de ninguém da gente ali. Fez uma auditoria durante uns meses ali, a gente ficou na auditoria e tal. Daí, quando assumiram, me avisaram, Mariano, você tem uma reunião... Não, primeiro, fizeram assim, todos os funcionários do Maria Augusta chegaram na faculdade, falaram, olha, gente, essa relação de nomes aqui nessa folha azul, todo mundo vai para a sala 1. Aqui nessa folha verde, para a sala 2. Então, uma sala foi inteira, todo mundo foi demitido.
E os outros falavam, vocês vão continuar, aí agora vai ver como é que vai ser, ia alocar, quer dizer, não era promessa de nada, mas já era passar uma fase, um facão na situação, né? Daí o pessoal me falou, olha, você vai ter que ir lá para Valinhos, é mantenedor da Anhanguera era lá, para fazer uma reunião lá com o pessoal do marketing. Eles vão conversar com você para ver o que é possível e tal, né? Eu lembro que foi assim, avisaram, tipo esse horário assim, final de tarde, para eu estar lá amanhã cedo. Eu fiquei tão ansioso que eu passei mal a noite inteira. Caramba. Acordei passando mal. Fui passando mal, tive que parar o carro várias vezes. Eu tive que ir um professor que ia, eu ia num carro separado. Eu acabei pegando carona com um professor que ia. Enfim, chegamos lá, o diretor de marketing falou para mim, olha, Mariano, nós já temos gerente de marketing aqui. Ah, você é demitido, né? Por que precisa chamar alguém para demitir? Lá naquela sala. Não precisa. Olha, mas o ex-proprietário da faculdade, o senhor Mário, falou muito, tudo que você fez, nós sabemos, essa auditoria que foi feita e tal, nós não vamos desligar você. Você vai ficar lá na região, lá em Jacareí, com esse mesmo cargo de gerente, porque nós não vamos diminuir o seu salário, obviamente, mas você vai responder para o gerente nosso daqui. Tranquilo. Nós vamos expandir lá, você vai ser o gerente do Vale do Paraíba. E assim, eu acabei ficando. A Anhanguera foi crescendo, foi abrindo Taubaté, Pinda. E eu entrei nessa época de 2006, quando compraram a gente, tinham acho que 13 ou 14 unidades da Anhanguera no país. Quando eu saí em 2015, já tinham 185. Caramba! E em número de alunos, né? Maior faculdade do mundo em 2015. Mais que a segunda, que era uma chinesa. 140 unidades? 150. Mais ou menos. E 1 milhão, era 1 milhão e não sei quantos de alunos. Isso em 2015, quando eu saí, né? Mas daí eu fiquei, e daí teve também uma pessoa que é muito importante na minha vida. Eu no começo, respondi para esse gerente, depois criaram uma superintendência comercial do interior de São Paulo, que é uma professora, que virou diretora, que depois virou superintendente comercial. E o marketing ficou restrito à mantenedora e a gente respondia para o superintendente comercial nas unidades. Eu passei a cuidar de 24 unidades em Anhanguera no interior. Caramba. Matão, Sertãozinho, Leme, Ribeirão, Limeira, Campinas, Valinho, São José, Taubaté, Jacareí, assim vai, Pirassununga. 24, eu tinha que ficar todo dia viajando. 24 horas conectado, não tem como. E a gente tinha vestibular sábado e domingo. Não tinha Então, vida. eu não tinha. Eu trabalhava de segunda a segunda, viajava. Às vezes, eu lembro Matão, que era o lugar que mais longe que eu ia, era Matão. Eu morava em Bauru. Bauru perto, é longe. Né? É perto de Matão, né? Eu demorava 5 horas da minha casa em São José até lá. Às vezes, eu saía daqui 5 horas da manhã, chegava às 10. Porque cada unidade dessa tinha uma equipe comercial, que era a minha equipe comercial, para fazer captação de alunos. Mas ela respondia para mim, a gente prestava serviço para o diretor da unidade. Olha que confusão, né? Essa gerência matricial, para mim, sempre foi complicado, porque o cachorro tem muito dono, morre de fome, né? Daí o diretor enroscava com alguém, falava, Maria, você tem que vir aqui, conversar com a sua equipe. Daí eu ia lá e matando. Chegava 10 horas da manhã, fazia uma reunião com o diretor das 10h30, almoçava com ele, voltava, da 1, 2, às 3, eu conversava com a equipe, tentava resolver uma coisa, saía de lá 4 horas da tarde, chegava aqui 9 da noite. A gestão geral da Anhanguera achava que a gente ia resolver. Como que você vai lá em 2 horas resolver um problema? Você não vai resolver nada. Você vai fingir que está indo, fingir que está voltando, mas não resolve. Mas foi assim durante muito tempo. Mas tinha outras coisas que a gente fazia que eram muito valiosas mesmo. Também aprendi demais como gestão. Daí, só que eu era... Nessa configuração, quando criou a superintendência, eu virei supervisor, não mudou o salário, nada. Né? Mas eu deixei de ser gerente oficialmente mesmo, passei a ser supervisor daqui, depois supervisor dessa região. Daí chegou um certo momento que eu batalhei muito para virar gerente de verdade lá. Porque aquele gerente central que tinha na Anhanguera, eles tiraram essa configuração, passaram a ter gerentes por regionais. Né? Sim. Lógico que cresceu muito, não dava conta de um cara na matriz. E daí eu fiquei trabalhando esses vários anos querendo ser gerente, né? Obviamente. E um dia, a professora, chama Iracilza, a professora, uma história fantástica dela também, me chamou e falou, Mariano, consegui. Isso foi, eu acho que 2011, outubro de 2011. Falei, pô, professor, graças a Deus, bom, tinha um belo aumento de salário e tal. Questão de dias, assim, que eu recebi uma carta de promoção, sabe? Questão de dias, a Gisele me chamou, Gisele Stefano, que é superintendente da Band hoje,
comercial em São Paulo, me chamou para ser gerente comercial aqui, em São José. Tinha acabado de ser promovido. Essa superintendente comercial minha lá, a Eracilda, uns 2 anos para tentar me promover. Eu não tive coragem. Eu queria vir para cá. Pô, ia trabalhar só aqui em São José, né? Perto da minha casa, meus amigos, conhecem todo mundo. Eu não tive coragem de abandoná-lo. Falei, Zélia, você me desculpa. Ó, tudo que eu queria era vir para cá, mas não tenho coragem. Seria muito injusto da minha parte fazer isso com ela. Pois é. Ingratidão. Né? Ingratidão. E não vim. Enfim, não vim. Fiquei mais 4 anos lá. O trabalho só piorou. De volume, né? De eu viajar muito. E quando chegou em 2015, eu estava assim no limite. Vocês imaginam, eu sou gordo. Eu tinha 20 quilos a mais. Eu comia só coxinha beira de estrada. É o que eu conseguia fazer. Alimentação assim, ruim, né? Parava para comer qualquer coisa que me desse, porque não parava, não tinha parar para almoçar, não tem que sentar, ficar 1 hora almoçando, não existia isso. Um ritmo Dormia alucinante. mal, e muito nervoso, porque era muita ansiedade. Vendas e captação de aluno. E você imagina, eu tenho que pensar como que eu vou fazer para cuidar da captação lá de Bauru. Eu nem conheci muito pouco a cidade. E lidar com pessoas é difícil. E quando está longe, começa a lidar com pessoas tão longe. Negociar por telefone, tudo era um trabalho exaustivo, assim. E a faculdade, e a gente crescendo, batendo metas, mas com sangue escorrendo, né? E em 2000, não sei se querem dar uma pausa, tá na hora, não? Daqui a pouco. Então tá bom, me avisa quando você quiser dar uma pausa. Pode deixar. Tô falando muito, eu acho, né? Bom, gostoso de ouvir essa chamaram para história, falar, né? Então eu vou falar. Em 2015, nós batemos todas as metas no interior de São Paulo. Nesse momento, eu já tinha uma pessoa para me ajudar. Me ajudar, não. Um par. A Rafaela, minha amiga, que também foi supervisora, ela passou a lidar com 12 unidades e eu com 12, no estado de São Paulo. Só que eu continuei viajando muito e a gente bateu todas as metas, a gente sempre batia, porque São José, Campinas, são cidades que sempre viraram muito bem, então levava o nosso número. Então, na regional toda somando, a gente conseguia bater a meta. Aí, toda vez que terminava um ciclo, que eram 2 ciclos, do primeiro semestre e do segundo, né? Terminava um ciclo, tem uma convenção. Todo mundo começava, aquela enorme, mais de 1.000 pessoas do Brasil inteiro. Meu diretor chegou e falou para Mariano, parabéns, bateu meta de novo, ótimo. Vou precisar muito de você no próximo ciclo. Falei, conta comigo, né? Falou, sabe o que aconteceu? Eu falei, então, nós compramos uma faculdade em Niterói que tem 20.000 alunos. E você vai cuidar dessa faculdade para nós, é toda parte do marketing deles. Você vai, todo domingo à noite, você vai para Niterói de carro. Nós vamos dar ajuda de custo para você em um hotel lá. Você fica até quarta de madrugadinha, vem quarta para cá, chega na hora do almoço, fica de quarta a domingo aqui, cuidando das suas 12 unidades. Mas, olha, eu sei que parece pesado, mas só um semestre. Prometo É só ali em Niterói, né? Eu prometo que é só um semestre. Depois, até você treinar uma pessoa lá, eu vou ficar lá. Não sei o que, tal. Isso foi uma sexta-feira, essa reunião. E foi curioso que essa reunião, eu estava aqui para ir para São Paulo, porque nessa época, já era a Croton Educacional, que era mantenedora da Anhanguera. E a reunião era na Paulista. E eu fui de carona. Falei, eu vou de carona com o professor, porque naquela época eu morei em São Paulo, falei para vocês, com 15 anos, eu fui emancipado, e para vir para Jacareí, na casa da minha avó, eu pegava um ônibus e um metrô até o Tietê e pegava um ônibus para Jacareí sozinho. Falei, vou matar a saudade, vou fazer isso. E fiz. Não, só que nessa reunião que o diretor falou para mim, eu falei para ele assim, olha, é sexta-feira, nós temos outra reunião segunda aqui, não temos? Posso dar a resposta segunda? Porque se eu der a resposta hoje para você, não vai ser boa. Eu prefiro pensar. E eu sou assim mesmo, eu acostumei com isso na minha vida. Quando tem uma decisão muito difícil para mim, eu peço até o dia seguinte para dormir e acordar decidido. Daí eu rezo, penso, filosofo, eu acordo decidido. Mas eu preciso de virar à noite. Tá certo. Então ele falou, pode, então, segunda-feira. Então. Daí eu peguei lá um busão, né? Meu Deus do céu, eu não vou para Niterói. Mas Niterói, Rio de Janeiro, aquele perigo, longe pra caramba, de atravessar. E era assim, a ajuda de custo era muito pequena. O hotel, sabe, não compensava mesmo financeiramente. Talvez na profissão, na moral ali, a minha moral ia subir, mas não compensava financeiramente. Daí, quando eu estava no metrô já para ir para o Tietê, eu falei, já sei. Peguei o celular, liguei para a Gisele, que em 2011 quis me contratar, né? Mariano. Daqui a pouco eu te conto o resto. Você conta o resto. Já. Tá bom. Gisele, daqui a pouco a gente volta. Esse entende da coisa, viu? Estamos em 2015, então, hein, gente? Tem chão. Daqui a pouco a gente volta, gente. Isso aí.
São José dos Campos tem tudo o que você precisa e agora ficou fácil encontrar. Com o Achei São José dos Campos, você encontra comércio, serviços e lazer em segundos, direto do seu celular. Prático, rápido e feito para quem visita ou vive em São José dos Campos. Achei São José dos Campos. Baixe agora e descubra a cidade na palma da sua mão. Voltando, vamos lá, Mariano, pode Vamos lá. continuar. Então, eu estava falando que em 2015, nessa minha volta de São Paulo de Uber, não existia Uber na época, né, Mariana? De ônibus, metrô, depois ônibus para Jacareí, eu resolvi ligar para a Gisele, porque eu não queria ir para Niterói, na Anguera, ficar trabalhando lá, e as 14 unidades aqui, 12 unidades aqui da região, do interior de São Paulo. E eu falei, posso tomar um café? E ela falou, pode. Tá bom. Aí eu falei, tô indo aí. Nem falei o que era, assim, né? Ela é minha amiga de muito tempo, porque eu trabalhei com ela na Texat lá atrás, né? Então, ela trabalhava na audiência, que era uma agência interna da Texat na época, a Gisele tá conhecendo ela lá. Daí eu cheguei em São José, eu lembro que eu parei, pedi o cara me parar perto do posto da Gruta, do outro lado da Dutra, né? E acho que peguei um táxi, alguma coisa assim, para poder... Tava sem carro, né? Enfim, fui lá para Mário Galvão, onde ficava a Band, né? Lá no Bela Vista. Cheguei, ele falou, o que foi? Conta para mim. Já era final de tarde de sexta-feira. Falei, gente, eu contei toda essa história para ela, que eu não queria ir para Niterói, o que estava acontecendo, que eu não aguentava mais trabalhar, não estava bem de saúde, estava muito mais gordo e tal. Ele falou, Mariano, infelizmente aquela vaga hoje está o Rafael Cataldi, né, que é meu amigo até hoje. Hoje ele está em Campinas, diretor da Band de TV lá. Na época, se você não quis, a gente contratou o Rafael, ele está hoje, então eu não tenho essa vaga. Mas, se você quiser, eu tenho interesse de ter alguém para trabalhar no fundo do Vale, no Vale Histórico, né? Na parte comercial, ser executivo lá, PJ e tal, né? Daí eu pensa se você quer, tá? Pensa em uma proposta tal, e volta que segunda-feira a gente faz uma reunião com o Jordani, que na época era o executivo principal daqui, né? O diretor executivo. Eu pensei e tal, vim, eu sabia que eu não ia ganhar minhas coisas na Anguera, eu tinha cargo de gerência regional tal. Mas cheguei num bom acordo, assim, menos de 50% do que eu ganhava. Mas eu falei, eu vou querer. Daí eu conversei com a minha superintendente, que é essa Iracilda, que depois, um parênteses, eu conto um pouquinho da história dela, que é fantástica. Falei, professora, se eu não quiser para Niterói, a senhora me ajuda? Porque era assim, né? Eu respondia para ela, mas também respondia para um diretor comercial, né? Então, a senhora me ajuda eu ser demitido e não pedir demissão? Porque para pegar os direitos, né? Ela falou, Maria, se você não quiser mesmo, dou um jeito. Enfim, daí eu consegui, para me dar uma estabilidade, porque eu ia passar a ganhar muito menos, né? Assim, para me virar no começo. E fui trabalhar lá no Vale Histórico, né? Quer dizer, eu ficava aqui, mas atendia clientes de lá. Então, eu viajava para lá, em Guará, Lorena, então. Mas comecei a atender uns clientinhos aqui também. A Maria Augusto continuei atendendo. Sim. A Anguera eu que atendi, que já era Anguera, né? Eu atendia e tal. E foi muito bom. Para variar, né? Graças a Deus eu bati minhas metas, estava indo bem. E, num certo momento, isso em 2016, eu acho que foi 2016 isso, existia uma concessão lá em Lorena, da Rádio Nativa. Só que não estava funcionando. Estava um pastor fazendo outra coisa na rádio lá. O pastor devolveu a concessão nativa e o Jordano, na época, resolveu pegar para a gente e abrir uma nativa lá. Mariano, você que atende Fundo do Vale, você vai tocar a nativa lá. Vai ser o gerente lá. Não foi, na verdade, não foi muito bom para mim, porque o que acontece? Para lá ser gerente lá, eu abri mão de toda a minha carteira aqui. É uma coisa que eu não podia ter feito. Que isso é uma coisa que eu sempre falo para quem é vendedor. Você mudou de cargo, não vê se pode perder a carteira. Eu vou para onde você quiser, mas essa carteira, deixa que eu me viro. É minha, pô. Demorei anos para fazer. Abri mão da carteira e a nativa lá não virou. Na época. Não deu certo. Uma região muito pequena, não justificava todo o orçamento, né? Então, passaram, acho que menos de um ano, e eu tinha que ficar lá. Dormia lá a semana inteira, voltava sexta-feira. Então, também atrapalha casamento, atrapalha a vida da gente, atrapalha tudo, né? Como vocês sabem, como eu já falei, né, gente, a minha mãe é viva desde que eu sou criança, então eu sempre ajudei minha mãe. Então, ficar longe também é difícil, para ela e para mim. Ainda mais que eu sou o único filho homem e o menor. Sou o caçula, então eu sou o queridinho da mamãe, né? O Juninho. O Juninho. E eu sou o Júnior mesmo, né? Faltou eu sou o Júnior no final. Bom, enfim. Daí, resolveram fechar a nativa. Só que nessa, eu não tinha carteira. Não tinha mais carteira nem lá, nem aqui.
Fechou lá, tive que sair. Não tinha. Para ficar com fixo, que eu era PJ, muito pequeno, eu precisava trabalhar. Vamos sair. Saí e fui fuçar, né? Fui nos veículos aí e tal. Acabei conseguindo ir para Antena 1 FM. Ser executivo lá. Isso em 2018. 2018. Foi uma época muito legal. Eu gosto muito da Antena 1 também. Acho a programação muito boa. Só que a gente respondia para São Paulo, então também a gente não tinha apoio, não tinha muita estrutura, né? E é uma rádio que é muito, muito musical mesmo, tem pouco tempo de comercial. E era difícil, porque não tinha evento, porque a gente não tinha que movimentar muito aqui. Como movimentar a audiência dela mais aqui, né? Mas eu fiquei e tive bons resultados até. Quando foi no comecinho de 2020, a moça que era gerente lá saiu e o pessoal de São Paulo, Antena 1, me promoveu como gerente da Antena 1 em janeiro de 2020. Entre janeiro e fevereiro, né? Chegou no final de março e veio a pandemia. Que beleza, né? E nesse lance do comecinho da pandemia, já um pouco antes do começo, tem um amigo meu, falecido, que ele fala, Maria, você lida com pessoas, conhece um monte de gente, você gosta de comunicar, você tem que abrir um comércio que fale com gente, parar de ficar só vendendo, não sei o que tal. Tem comércio, não é na TV, na rádio. E eu falei, mas eu não tenho estrutura. Eu falei, eu tenho. O negócio que eu fechei tem um monte de mesa, o negócio que eu fechei tem isso aqui, eu tenho pedreiro. Cara, ele me incentivou tanto. Eu falei, eu não tenho condição financeira de eu sozinho. Não, eu abro com você e você toca e eu ajudo. Eu falei, então, dá em paralelo, não tem não isso. Comecei a fazer. Quando chegou em junho, a Antena 1 resolveu mandar todos os gerentes embora. Porque a pandemia parou com quase tudo, né? Então, ali no começo, todo mundo muito assustado. Então ela desligou todos os gerentes, passou a responder lá para a diretoria em São Paulo mesmo. Deu sair, o bar pronto para abrir e a pandemia. Daí foi o capítulo complicado. Eu lembro quando você estava abrindo o bar. Daí o capítulo foi complicado. Porque eu fiquei 2020 até final de 22, quando foi Copa do Mundo aqui, né? Batendo cabeça. Porque quando tinha pandemia, você vira e mexe tinha que ficar fechado. Vira e mexe, a polícia aí, você tinha que fechar porque não podia ter até mais tarde. Então foi indo assim. Quando a pandemia deu uma acalmada, que o pessoal pôde parar de usar máscara, pôde ficar aberto o bar, os grandes também abriram, os eventos voltaram, shows voltaram, daí o pessoal também consome menos no bar para ir nesses lugares, que o dinheiro é um só, né? Então, eu tinha minha irmã no começo, que ficava na cozinha comigo, e ela ajudava muito. Eu não cobrava, ela me ajudava mesmo. Até para se ocupar, ela era aposentada, né? Só que teve um certo momento que ela precisou parar, ir para São Paulo, que a filha dela ia morar lá, não sei o que e tal. E daí eu tive que contratar gente, então meu custo aumentou. Então, quando chegou 2022, eu já estava decidido que eu precisava desfazer daquilo. E eu não tinha como trabalhar em outro lugar, porque eu trabalhava, era assim, o pessoal falava, mas você abre o bar às 5 horas da tarde. Mas 5 de dia tem que comprar as coisas, tem que não sei o que, resolver os BO, tem que limpar. 25 horas por dia, exatamente. Né? Daí eu falei, vou vender, né? Mas eu falei, não, peraí, Maria. O pessoal falava assim, tem Copa do Mundo mesmo, você vai ganhar muito dinheiro na Copa do Mundo, no Brasil. Falei, então eu vou esperar a Copa do Mundo. Aí pensei, contratei banda para tocar, comprei mais estoque, fiz mais dívida e tal. E o Brasil naquela época, acho que foi um fiasco. Foi um fiasco. Mais uma vez, né? Foi um fiasco. Então isso é comum já, né? Redundância. Mas nós somos hexa. São 6 copos que a gente não ganha absolutamente nada, né? Mas assim, também foi uma experiência, embora muita dificuldade, mas assim, hoje eu tenho certeza do que eu quero fazer. Não quero ter comércio, não quero. Admiro as pessoas que têm, porque eu percebi como é difícil. Coragem. Porque você chegar num lugar, ver uma mesa bonitinha, com um menino, o cara atendendo, uma comida boa. Tal, acho que é simples, não é simples, é muito complicado. Do dia para a noite, da noite para o dia, né, aumentam as coisas, não tem produto, não entregam. É complicado. É muito complicado, enfim. Daí eu consegui, no começo de 2023, logo no começo de fevereiro, foi no dia 8, quer dizer, eu comecei a anunciar mesmo no comecinho de janeiro, mas dia 8 de fevereiro de 2023 eu consegui uma pessoa que pegou os boletos e falou, praticamente não peguei dinheiro, muito pouco. Teve um episódio também, que, uns 6 meses antes no meio de 2022, no meio-dia de uma segunda-feira, tinha chovido de madrugada, o piso estava meio oleoso, o viaduto Talinha, que São José, aqui, né? Que faz a volta para ir ali
no Mário Covas para ir voltar para a cidade. Isso. Fui passar ali com o meu carro, tinha óleo com água, um pouco de água, né, da chuva. Eu acobranei e bati o carro assim, bateu a traseira e a frente, assim, tudo, mas assim, quase nem amassou. Era um Tigo que eu tinha. Deu PT. Perdi o carro, que quebrou o eixo, quebrou o câmbio, uma batida desse. Daí na época eu fiz, peguei o dinheiro para escondo do bar. Aposto mais, vem a Copa, esse dinheiro também pego, invisto. Conclusão, terminei a Copa sem dinheiro, sem o carro, porque eu usei o dinheiro do carro para usar. Bom, passei os boletos no começo de fevereiro. Falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? Mas eu estava tão, assim, para baixo mesmo, com essa experiência, que é uma derrota, né? De qualquer forma, né? Sem dúvida. E muita dívida, assim, a família adoeceu também, sabe? Minha mãe, minha mulher, a gente adoeceu psicologicamente mesmo, né? Sim. E eu falei, o que eu vou fazer? E eu não tive, assim, um insight, assim, vou para o mercado procurar emprego. Na Globo, na Band, Não, eu falei, na minha cabeça eu era um derrotado, não ia trabalhar mais. Com 50 e... Isso, 2023, 3 anos atrás, eu tinha 56 anos. Eu vou fazer 59 agora em dezembro. Eu falei, não, com essa idade não vou conseguir mais. Então, eu não fui procurar. E não sabia o que fazer. Daí uma amiga minha, conversando comigo, falou, Mariano, eu vou para os Estados Unidos, que meu filho mora lá, está com problema, eu vou ficar lá. Ela era dona da loja do Sucão, ali no Aquários, uma franquia que tem de alimentação saudável. Você não quer ficar cuidando 6 meses aqui da loja para mim? Que você eu confio, a gente conhece a Tanã, eu te pago, eu negociei um dinheiro para pelo menos para fazer alguma coisa. Foi bom e foi ruim. Foi bom porque eu pude ganhar um dinheirinho, né, por mês, que eu estava parado, né, com dívida ainda. Sim. Perdão. E só que era de segunda a segunda, balcão ali, cuidando, de atender, o problema com o cliente, o problema com o funcionário. E fez com que eu ficasse, assim, numa zona de conforto, que não era conforto, na verdade, mas, assim, esqueci que meu trabalho não era esse. Que eu sou um publicitário, que eu tenho uma história. Eu esqueci disso, sempre fiquei... Daí minha esposa convenceu, ela falava 3 meses depois, cada vez estava ficando pior. Ela convenceu a fazer terapia, me convenceu. Então, fui fazer terapia, conversei bastante com outras pessoas e tal. E eu teve um dia que eu falei, vou voltar. Daí foi assim, eu não fui procurar um monte de gente, eu fui lá na Band de novo. Na Gisele, falei, Gisele, tô aqui de novo. Aí eu aqui outra vez, né? Contei, e a história ela sabia, porque ela é minha amiga, então ela sabia tudo que tinha acontecido, tudo. Ela chamou lá, na época, o Marcel e o Marcelo, que era o diretor de marketing, o gerente de marketing, e falou, eu sei que não tem vaga hoje, mas eu gostaria que vocês ficassem sempre conversando com o Mariano para quando tiver uma oportunidade. E chamei ele, que ele é o executivo que trabalhou um tempo aqui, e eles me conheciam também. Mas não tinha vaga, enfim. Mas tá bom. Aí fui embora, né? Eu lembro que nessa época, eu ia toda terça-feira num centro espírita lá da igreja ali do Padre Rodolfo, Fraternidade da Colmeia. Ia rezar ali, né? Daí, toda terça. E teve uma terça-feira que eu cheguei, a hora que eu entrei, passei pelo portão, e eu já ia rezando, e assim, diariamente, na minha cabeça, eu rezava para que a Band conseguisse alguma coisa para mim, porque eu não via outra expectativa, em nenhum lugar. E eu lembro que eu estava entrando, você esperava um pouco para abrir lá, eu ficava na garagem esperando, né? E rezando. De repente, toca meu celular. Toca meu celular, era o Marcelo. Falei, olha, Maria, Marcelo, que era gerente comercial na época da Band. Hoje ele é diretor comercial. Falei, Mariano, nós conseguimos autorizar com São Paulo para você começar agora. Olha que Isso foi em outubro de 2023. Falei, você está brincando. Tá, vem aqui amanhã. Daí eu voltei a ser executivo, né? Vai fazer agora 3 anos já, em outubro. Legal. E foi muito bom. Assim, eu não acreditei, assim, e voltei, assim... Sabe, você fala, não é possível que eu estou aqui de novo, que Deslumbrado, Deus me deu essa chance de novo. Né? Depois de tudo que eu passei, né? O primeiro ano foi difícil, 2024, porque eu tive que fazer uma carteira. Nós somos em 17 executivos lá, então tem gente que atende tudo quanto é lugar, né? E os clientes grandes todo mundo já atende, né? Foi muito difícil. Em 2025, já foi um ano melhor, porque eu já estava adaptado, já fiz carteira. Eu acabei o ano recebendo o troféu do melhor prospecção. Foi quem mais conseguiu cliente em 2025. Que legal, parabéns. Essa foto de ter mandado para vocês, né? Do troféu. Tá vendo? Cadê a foto? Você não tinha coisa, mano. Nossa, eu tô assim... Mas daí eu tô lá. Adoro.
Eu estou a 5 minutos da minha casa, eu moro ali no Aquários, não tenho filhos, então assim, terminou, eu posso ir na casa da minha mãe, na casa dos meus amigos, posso ir lá. E tenho uma vida, graças a Deus, qualidade de vida para mim é tudo. Ganho muito menos que eu ganhava na Anguera, lá em 2015 ainda. E sua mãe é animadíssima, né? Já foi mais, viu? Já foi, né? Agora a mãe tá mais tranquilinho. Mas ela com 88 anos, Sim. diria que tá ótimo, tá firme. Mas O assim... seu último aniversário, ela tá bem animada. É verdade. Eu tive lá, pô. Ah lá, Ô, eu louco lá, amigos. Então, Você é o meu amigo de Maranhão tem infância. uma série de imagens aí. São Vamos colocar fotos as imagens. aleatórias, que não Sim, tem tudo bem. cronologia, não. Não tem E aí importância. você vai comentando. Você vai comentando claro. o que foi. Essa somos nós três, né? É nós. Ó, Olha aí. esse foi um encontro, ou foi um aniversário, ou um encontro de ex-funcionários. Tá o Jean, tá o Jean, Renato. A Ana Lúcia, que faleceu agora Ana recentemente, Lúcia, é. o Renatinho. Olha lá, acho que lá no fundo é a Mauri. O Bacite tá lá também, até o Bacite tá lá. Ali eu acho que é a Cristina Pinto, que está em Acho São que é a Paulo. Cristina. É. É. Você ali. Eu, Léo, Ao lado do Jean. mais magro, hein? Ó, o Jean. Já também tá mais magro aí. É. Todo mundo tá mais magro. Ó, nós aí. Eu descobri essa aí, cara. A época que eu Nossa, tinha o bigode preto e o cabelo preto. Da onde será que é isso? Isso aí eu não lembro, Mariano. Deve ser lá na escola. Hã? É Pablo Pablo Escobar. Escobar. Pô, sacanagem. Será que é na escola isso? Deve Não, não ser foi nem- 1900 acho que não e foi, não. nada. Eu acho que foi Será que é na escola? num barzinho ali na 9 de julho, Ah, é? quando a primeira vez você falou dos gatos, dos seus gatos, né? Eu tenho até hoje 3 gatos. Eu não contei na história, eu tenho 3 gatos desde criança. Vai morrendo, Ah vou lá. pegando. Essa é mais recente. Essa é mais eu tava na recente. Antena 1. Ah, o pessoal da Antena 1. Não, eu estava na Antena 1. você estava na Antena 1. E o Carioca, que era dono do Rei do Peixe, no Aquários aqui que tinha ali, na Rorona, o que não é mais hoje. Ele é o Lucas da agência, esqueci o nome da agência dele agora, perdão, Lucas. Fui na época da Antena 1. Esse amigo de infância, esse foi o aniversário meu na Jacareí que eu fiz. Esse meu amigo de infância, um dos amigos mais antigos meus, Eduardo. Legal. Esse mora em Jacareí até agora. Esse foi o encontro que a gente fez no aniversário do Oswaldinho, uns anos atrás aí. A Gi, Marcelo, Zé Ô, Renato. Marcelo. Marcelo, O Gustavo, Cabral, que o Cabral. o Cabral, O o Mari. A gente fez um encontro ali na... Esse foi no Petrone, antes de No fechar. Petrone? O último Petrone que teve, perto da Neymar de Sim. Barros. Tá. Hoje é um... Nachos ali, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Ah lá, esse. Esse é verdade, Esse aí tem é essa o- parte. é o esse lado é DJ o lado DJ do- que eu não tenho mais, sabe? Eu desfiz de todos os equipamentos, mas eu fiz algumas coisinhas. Isso aí foi no Parque das Américas, que tinham umas lojas ali onde tem o Minuto Pão de Açúcar hoje, que eles faziam no final de semana um oba-oba. E eu ia para minha amiga fazer. E uma curiosidade, eu toquei durante 4 meses, uma sexta-feira por mês, no Guten Beer, como... Não Era gostei. flashback, fazia só flashback. Sim. Porque Legal, é meu cara. hobby, na verdade. Porque quando eu viajo com os amigos, sempre eu colocava o som. Mas depois eu tinha tanto som que não cabia mais na minha casa. Então, teve um dia que eu... Aliás, na verdade, DJ o meu som Mariano, mesmo grande ficou no bar. Ah, ficou no bar. Quando eu vendi, o cara viu, não deixou eu pegar. Falou, esse som é... Eu falei, tá bom. Eu precisava desfazer do bar, eu levo o som. Olha lá. A Ana faleceu esse ano, faz uns 2 meses, né? E o Sérgio. Esses são a minha irmã da ponta. Essa aqui é minha irmã mais velha. Sua irmã. Tá. Meu tio Fábio, tia Neide e tia Darcília, que são tios do coração, não são tios de família, Sim. mas são pais dos meus amigos de infância. Certo. Eu e minha mãe. Isso é uma Copa, a gente reunia toda a Copa do Mundo. Legal. Hoje já não reúne meio pulado, assim. Depois da pandemia, a pandemia deu jeito de estragar tudo, né? A pandemia foi uma desgraça. Tudo fake, né? Agora a gente tá sabendo que foi Ó, uma isso aí armação. já é a Anguera. A Anguera, não é Anguera. essa moça do meu lado ali, ó, a loirinha, de branco, ela que virou gerente também, que ficou meu par. Eu tinha 12 faculdades, ela tinha 12. E essas outras pessoas são todos funcionários nossos, eram supervisores comerciais. Então, por exemplo, vou falar, essa aqui é de Limeira, era de Piracicaba, de Taubaté, cada um de uma cidade. Que tinha um supervisor, uma equipe comercial e a gente como gerente. Que ficava viajando. Legal. Tá, a Rafaela, e essa era assistente da nossa diretora, nossa superintendente lá, Iracilda. Isso era a convenção que a gente fazia lá em Leme, num hotel fazenda. O DJ de novo Isso aí. foi o aniversário de uma amiga minha, da casa dela. Olha nós! Essa aí é a última vez que a gente se viu. Foi lá no Paraí. E foi recente. O Velhos Band tava tocando Porra, lá. é verdade. Minha sempre que filha, eu não vou lá. Priscila, né? Aí, ó. A minha esposa aqui embaixo. Essa moça que é a esposa do Jean. Tá.
O seu Walter que trabalhava com a gente na Texat. Na Texat. É. Valtinho. O Figa. Nossa, fica a ex-esposa. Com a ex-esposa. Com a ex. É, com a ex. Tem qual delas? Essa é a ex mesmo. Essa Mãe é a da ex, filha. É, né? Mãe da filha. Essa É a mãe da ex. filha. Aí esse meu O novo DJ. DJ Mariano. Eita lá. Aí, eu achei legal esses gatinhos aí. É. Desde criança, Desde né? criança eu tinha um... Tem foto dessa época, minha com um gatinho no colo. Pequenininho. Essa já é recente, né? É. Você não pegou a foto troféu? Não achou a foto troféu? Aí, Não, meus não, gatinhos. não vi, Raquel. Esses Ah, são os três gatos. Esses né? são os meus gatos de hoje, tá? A Pérola, o Minduim e o Nino. Nino. O Nino é menino, né? É. E o Minduim tem história engraçada, porque ele... É. Naquela época eu fui pra Lorena lá, em Sim. 2018, começo de 2018, o Rafael Cataldi era o gerente daqui, né? De São Sim. José. E um dia ele tava na casa, ele sabia que gostava de gato, tava na casa dele, tinha cachorro, começou a escutar uns berros de gato. Tava chovendo muito. Caramba. Ele foi lá fora, tinha um gatinho desse tamanho, assim, em cima do telhado, chorando, sozinho. E se caísse, o cachorro ia matar. Eu Nossa. falei, Rafa, pega, dá um jeito, se vira. Pega esse gatinho, põe num banheirinho aí, que amanhã cedo eu tô voltando pra aí, eu vou pegar e levar. Eu fui, levei do veterinário, né? Não consegui não ficar com o gatinho, né? Hoje Pois tá é. desse lá. tamanho. Lindos, É lindos. o Minduim. É, amendoim. O Não, amendoim. e quando ele veio pra casa, eu chamava ele de Paçoca. E eu Paçoca. tenho uma afilhada, né? Ah. Na época ela tinha uns 6, 7 anos, ela falou assim, ô Padinho, Paçoca é a Paçoca, e ele é menino. Ah, Tem que ser amendoim. Daí ficou amendoim. Eu chamo de amendoim, mas ficou amendoim. amendoim. É amendoim. Ah, esse é algum dos... Do pit stop, né? Só quem fez foi o... Ah, na verdade não, a caricatura... Foi o Madonna? O Madonna. Madonna, né? Madonna que fez. Aí daí eu fazia algumas coisas, né? Algumas artes. Bolinho caipira e caldinho. Isso aí foi aniversário da Vivi... A Ana Luz, que faleceu do lado, Vivi Lescher, que é de São José, trabalhou comigo na Globo aqui. Ela foi casada com o Raí há alguns anos. Separou, tá fazendo uns 2 anos, eu acho. Ah. E ela continua na França. Hoje, o que ela faz? Ela chegou a ser gerente da Europa inteira da Unilever, na parte do Olha marketing. só. Em certo momento, quando ela estava com o Raí, ela conheceu muita gente, obviamente, por causa Claro. dele, né? E ele em Paris é uma Não, celebridade. Sim. Em Paris, ela começou a estudar vinhos. E hoje ela não é sommelier, Nossa, ela é uma né? especialidade. Ela dá palestra, ela foi dar palestra no Festival de Cannes sobre vinhos, num lugar do Caramba. lado. Então ela tem um Instagram só sobre isso. E eu sigo ela, é fantástica. Ela é uma pessoa doce, assim, um Qual o amor nome dela mesmo? Viviane Lescher. Viviane. Viviane Lescher. Peraí. Você lembra do Móveis Objeto? O pai dela era o pai. É o O Simão Lester. Simão, é. Putz, cara. Então. É Viviane. É Viviane. Viviane. Eu lembro quando ela entrou Lembra, na trabalhou Globo. Ela era Eu responsável pelo lembro quando marketing ela na Globo entrou aqui. na Globo, é verdade. Eu Viviane comprei Leste. imóveis do pai Então, dela. lá na esquina. Numa- Hoje lá é uma numa das farmácia. agências que Acho que é eu- farmácia lá na época. Hoje, do lugar de São Paulo, não sei. 9 de julho ali, né? É, na Nova É, York. ele mesmo. É, filho dele. E aquele móveis objeto, aquele Totti Quintin, foi design meu. Tá vendo? É, tá vendo? Aí foi no Hopi Hari. A gente levou toda a equipe para passar um dia lá de diversão, nossa equipe comercial. Essa é a Rafaela atrás. Eu que sempre falava para variar, né? Bota eu para falar. Muito bom. Ah, Então, foram algumas imagens que o... sensacional. Se eu procurasse com mais calma, eu acharia essas imagens também. Tem muita coisa que não tá mais no meu celular. Tá em outro celular, não guardei. Tem muita coisa que eu guardei num HD externo e ele pifou. Coisas antigas. Mas tem história, né? Tem. Então, daí eu tô... Até agora, Agora, tô lá na Band. Né? agora é a Elô que quer fazer uma pergunta pergunta final. pra você desde Agora o você começo do acabou. programa. Chegou a sua Ai, meu vez, Deus. Elô. Agora tem a Vamos pergunta lá. final, E agora, né? hein? Respira fundo, Respira. relaxa. Estou diante de um exemplo de profissional, né? Imagina. Mariano, pelo que eu percebi de toda a sua história, a sua vida foi, desde quando você se conhece por gente, movida a desafios, né? Nós Foi desde vivemos em um criança. mundo de pessoas imediatistas, né? E percebe-se que você sempre foi muito resiliente, muito sábio, de não tomar as decisões com a cabeça quente. Se você pudesse resumir a sua história de vida hoje, qual seria uma palavra? Uma palavra? Sim. Eu acho que eu sou abençoado. Porque desde criança tive muitos desafios, muitas coisas difíceis da minha vida. E eu sempre, quando a coisa está muito feia, Deus me ajuda. Deus me ajuda sempre, eu acho, mas quando eu preciso muito, eu falo, meu Deus do céu, tá na hora. E aparece alguma coisa, sabe? Assim,
é absurdo, assim, quantas vezes na minha vida já aconteceu isso? Tanto do lado emocional, como financeiro, como oportunidade, assim, eu passo coisas muito difíceis, mas nunca a ponto de eu desistir. Porque alguma coisa acontece de bom na minha vida. E sempre tive pessoas do meu lado também que me apoiaram, além do apoio emocional, que gostam de mim. Eu sou uma pessoa que faço uma amizade muito fácil, assim, né? Não quer dizer que eu tenha muitos amigos, que a gente é assim. A gente conhece muita gente, não quer dizer que tem muitos amigos. Mas eu tenho grandes amigos de verdade. E eu sempre procurei, como eu fui gestor há muito tempo, ou supervisor, ou gerente e tal, sempre lidei com gente, eu sempre procurei ajudar muitas pessoas. Eu acho que isso... Ajudar na profissão mesmo. Eu acho que isso volta pra gente, né? Com certeza. Ah, não tenha dúvida. E assim, eu tô com 50 vou fazer 59. Lá na Band, dos 17 executivos, eu sou o mais velho. Da equipe de marketing e OPEC, que são 40, eu sou o mais velho. E o pessoal fala que eu sou o mais novo. Eu sou o que mais tem pique, o que eu mais tenho vontade, o que eu mais dou risada, o que eu mais não tenho preguiça, o que eu mais falo. Eu vejo a admiração dos mais novos, que eles falam, mas não é possível, você não tem. Você tem uns 43, 42. E lógico, eu tenho dor, fico cansado, fico doente, mas eu sou assim mesmo. Eu acredito que eu, com 58 para fazer 59, fisicamente não estou na minha melhor forma, mas eu acho que profissionalmente eu estou numa grande forma, porque eu estou onde eu gosto. Eu sinto que a Band é minha casa, adoro. A gente faz um trabalho maravilhoso ali. Se as pessoas não conhecem, nós somos em 154 funcionários, é uma grande empresa. Eu posso vender para o Brasil inteiro, Band. A gente tem trabalhos fora que a gente chama de exportação. Então, e o que eu mais gosto, eu saio da minha casa, se eu tiver que estar na Band de 9 horas, eu saio da minha casa 5 para as 9. Sabe? Se eu quiser dormir até 8h20, tomar um banho, eu posso. Se eu quiser sair 6 horas, 6h10, estou no barzinho tomando cerveja com um amigo meu. Ou na casa da minha mãe. Sabe, assim... E isso, para mim, não tem preço. Eu tenho uma casa própria. Uma boa casa, graças a Deus. Não sou rico, mas sou rico. Sabe assim? Você é rico daquilo que o dinheiro não compra, do que o dinheiro não compra. Eu tenho um casamento estável desde 2003, quando eu separei. Depois eu encontrei com uma ex-namorada minha de infância, de adolescência, da ETEP. Por exemplo, a ETEP Um reencontro. Um reencontro. Encontrei do nada, na rua. Só que ela estava com uma pessoa que era um elo de ligação nosso, que também estudou com a gente. Daí, a Lucimara Rett, você conhece? A Lu, lógico. Uma amiga nossa que hoje está em São Paulo, né? Mas daí, nossa, vocês duram. Daí marcamos de ir no karaokê outro dia, mas não aconteceu nada. Aos pouquinhos. E eu tinha namorado 3 meses com ela na ETEP, quando eu tinha 18 anos. E a gente começou a ficar. Ela também tinha tido um casamento, não deu certo. Eu fiquei 7 anos casado, também não deu certo. E agora nós somos a 2003, 23 anos. Ela me dá muito apoio, ela é muito serena, muito tranquila. Eu sou agitado, sou ansioso, sou sagitariano, né? E ela é super tranquila. Então, ela é a pessoa mais zen que eu conheço. Tudo ela, calma, vai resolver. Então, nesse tempo de bar, tudo foi muito bom, porque consegui me dar um pouco de... Porque foi uma época difícil. Então, assim, eu sou abençoado. Eu acho que a palavra... Deve ter mais palavras assim, né? Sou grato também, né? Mas estou muito feliz. Lógico que a gente tem ambições, né? Eu quando fiquei sem carro, para trabalhar na Band, precisava ter carro. A minha esposa tem um carrinho dela mais velho lá. O meu sobrinho mudou para o Pará, porque ele passou no concurso, ele tinha um Peugeotzinho mais velho, falou, tio, fica o meu carro. Então eu fiquei. Mas eu tenho o sonho de ter um carro zero de novo. Então isso, eu trabalho para isso. Sim. Todo mundo quer alguma coisa, eu adoro viajar de navio, já viajei umas 6 vezes na vida. Não vejo a hora de conseguir fazer isso de novo. Eu acho que só ano que vem, mas eu vou. Mas assim, eu não tenho mais... Quando a gente é mais novo, a gente pensa em coisas muito... Não tem nada muito lá em cima. Não, nada que... Tudo que eu quero, eu sei que eu posso alcançar. Com certeza. Eu não desejo, almejo nada inalcançável. Mas uma coisa que eu quero é continuar trabalhando, enquanto eu puder render. Sou muito grato a Gisele, hoje ao Marcel, que está ali, que é o diretor executivo, porque eles me tratam muito bem, sabem do valor, eles me dão um valor que eu realmente acho que eu tenho. Porque a gente sabe, né? Na idade da gente começa a ter lugar que você é desprezado. É descartável, mesmo, né? Descartável. E é mesmo. Eu tenho um amigo meu que é gerente de banco, que ele está com a mesma idade que eu, não está conseguindo mais se recolocar. Um senhor gerente de banco, conhece muito, não consegue se recolocar. E hoje está difícil. Para essa área aí, nossa, os bancos todos, você pode ver, banco grande, a própria Caixa está fechando agências, né? Então, e a gente está no meio hoje... Mas aí eu acho que é uma questão também,
Recolocar também, né? Não sei. Não, e a própria automação, né? Também influencia, né? Então, tem alguns segmentos, Renato, que a IA está aí. Isso aí. Isso aí. É mais um desafio pra gente. E assim, Exatamente. eu queria não deixar de falar que eu fiquei muito feliz de vir aqui. Fiquei surpreso quando você convidou. Falei, pô, mas tem tanta gente no mercado, porque eu, né? O que eu fiz de bom no mercado, assim, que, né? Mas daí, contando a história, até que eu fui bonzinho, até que eu contribuí. Até contribuí, né? Pelo menos a gente é fundador da história da educação no Vale do Paraíba, né? Isso Exato. Somos dinossauros, por isso que, né? E eu quero agradecer muito. Não, adorei. Vou assistir, vou fazer todo mundo assistir agora. E é a vida, né? A vida é isso. Não é? Exatamente. Eu acho que eu nunca sentei comigo mesmo e contei essa história pra mim. Então eu vou ter uma biografia agora. Então, aí, o Dreamcast é um... Pra mim. Esse... Pra escrever pra ele, eu falei, nossa, vou ter que sentar e escrever, porque eu não sei. É difícil falar sobre nós, Porque né? você vai no LinkedIn, é tudo formal, né? Eu tenho um LinkedIn, mas é tudo formal, né? Eu queria, do jeito que eu contei hoje aqui, que eu acho que é a verdade mais pura, né? Que vem do coração também, né? Então, acho que é isso. Ô, Renato, o D ali do Drink vai virar Divan Cast Valley, né? Mas fica à vontade. Mas a ideia é essa mesmo. Eu gostei Mariano, muito. do Que pessoal chegar e bate-papo contar as gostoso. histórias. Né? Porque, é lógico, a gente fala do lado profissional, mas existe assim uma... Tem um ser humano atrás, né? Exatamente. É esse lado que é muito importante as pessoas conhecerem, né? Eu gostei demais. Estou muito feliz. E muita gente que veio, né? Amigo nosso. Sim. Oswaldinho, lembra? O Oswaldinho. Oswaldinho. Emocionado. Esse fala pouco. Grande amigo. A gente fala que a gente é ex-amigo. Porque a gente não encontra mais dele e fala, ô, ex-amigo, tudo bem? Vamos ver se a Adoro, gente consegue Agora, fazer vamos todo fazer mundo um se dia, né? Tem que fazer um encontrar. encontro, A gente né? tem que trazer o Jean pra cá também. Jean também. O Jean tem muita porque o história, Renato viu? já veio, né? O Oswaldinho já O veio. Jean tem muita história também. Se ele não falar de mim, ele vai apanhar. Eu tô tentando trazer o Tomita pra cá. Puta, Mas é difícil, hein? é difícil. Difícil. O Tomita tá lá na TV Câmara, né? Tá. Os horários dele lá é tudo muito maluco, mas... Mas, gente, que gostoso, viu? Né? Olha, Muito grato a vocês por isso. foi muito bom, né? Eu que agradeço. Infelizmente, o programa tem um tempo. Tá bom, né? senão as pessoas cansam também, né? Já viram o Gordinho falar há muito tempo já aqui, né? Mas mariano.ramos.jr. Pode perguntar as coisas lá que eu respondo, não tem problema não. Tá aí, ó. Ele só precisa aceitar, né? Você só tem que lembrar de aceitar a pessoa, né? tá aí, ó. Mas fogo. que legal. Então, vamos lá? Vamos lá. Isso aí, gente. Mariano, muitíssimo obrigado. Foi uma alegria tremenda Que bom. reencontrá-lo, né? De vez em quando eu encontro aí nas... Eu achei que não tinha história para todo esse tempo que eu Mas falei aqui. tem, Fiquei tem preocupado. O que eu vou ficar falando lá? Tem mais. Tem mais. Enquanto a gente não conta, né? Não, essa aí Fala baixo. vai ser em off. Pessoal, nos vemos no próximo programa. Até, gente. Até mais. Tchau, Obrigado, gente. Tchau. Fiquem com Deus.